paz, irmãos. Pode tomar o seu assento, por favor. Hoje está bom, viu, irmãos? Não tem relógio, mas eu acredito que até às 13 horas nós vamos embora. Ô, glória! Tem gente que ficou triste, ó, rapaz, mudou até o semblante. Mas está bom, irmãos, é brincadeira, viu? Vamos estar ministrando uma palavra hoje para a minha vida e para a sua vida, para que nós venhamos receber, aprender, para que nós venhamos receber o espírito de sabedoria. Eu quero te dizer que Deus tem esse espírito de sabedoria para mim e para você. Então você tem a liberdade de estar na presença do Senhor, você tem a liberdade de glorificar, de exaltar o nome dEle. Se você quiser orar para receber este espírito de sabedoria, ore também. Você tem total liberdade porque você está na casa do Pai. Aqui a palavra do Senhor diz: uma visão profética é uma imagem positiva, não é uma imagem negativa. Evidentemente não estamos fingindo que coisas ou situações negativas não existem. Estamos apenas escolhendo não nos conectar com elas. Em vez disso, optamos por nos conectar no melhor de Deus para nós. Continuamos a acreditar no melhor para o nosso futuro, mesmo no meio da adversidade. Cristo nos reconciliou com Deus por causa de sua obra consumada, e é por isso que podemos desfrutar de seu favor e bênçãos em nossa vida, e saber que Deus não mais nos imputa o pecado. Não devemos ser pessoas da nova aliança com uma mentalidade da velha aliança. Quando você estiver esperando com fé receber visões ou sonhos de Deus, espere ver imagens que surgem em seu espírito. E quando vir tal imagem no seu coração, não duvide, apenas escreva o que vê, e depois poderá checar se é bíblico e está de acordo com a palavra de Deus. A maneira básica como Deus fala conosco é por meio de sua palavra, mas a linguagem do Espírito são visões e sonhos. No entanto, eles nunca vão contradizer a palavra escrita. Então, mesmo em meio à adversidade, meio à dificuldade, os problemas, não deixe de pensar positivo na sua vida. Não deixe, em hipótese alguma, que venha colocar em sua mente, em seu coração, algo negativo, para que você venha ficar compadecido disso. Eu quero estar falando aqui o primeiro tópico que diz: você foi projetado para ser alimentado com imagem de fé. Na palavra de Deus você encontrará muitas visões proféticas para a sua vida. É interessante que no Salmo 128, no verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Oh, glória, hein? A tua mulher será como a videira, e os teus filhos como um rebento das oliveiras. Vamos ver como Deus enxerga esta situação, para que nós também venhamos enxergar a mesma visão de Deus, para que nós venhamos ter essa visão
profética, essa visão de sabedoria, essa visão que Deus tem sobre nós. Diz assim: sua esposa será como uma videira frutífera. Deus compara sua esposa a uma videira frutífera. O que isso significa? Todos sabem que videiras produzem uvas, das quais obtemos vinhos. Deus está dizendo aos maridos que sua esposa sempre os embriagará. Aí talvez os irmãos podem pensar: uai, ela vai me embriagar, vai... Não, irmãos, é para você andar embriagado com o seu amor, com o seu carinho, sabe, irmãos, para você se embriagar do amor dela. Observe como Deus não apenas disse que você teria uma boa esposa, mas lhe deu uma imagem de como ela é. É assim que Deus vê a sua esposa, a nossa esposa, como uma videira frutífera. E você deve vê-la da mesma maneira, no natural. É fácil focar nossa atenção nas falhas. E é mais fácil, né, irmãos? A maioria das vezes nós focarmos nas falhas, nos defeitos e não nas qualidades e virtudes que ela tem. Mas aqui hoje nós vamos aprender, irmãos, que nossa esposa tem mais virtudes do que falhas. Tem mais qualidade, né, do que falhas. Mas nossos olhos humanos não podem ver a realidade com precisão, da maneira como Deus a vê. Se Deus diz que sua esposa é uma videira frutífera, concorde com Ele, mesmo em seus pensamentos mais íntimos. Veja-se desfrutando e se alimentando do amor dela. Quando você concorda e se concentra na imagem de fé que Deus deseja que você tenha, está permitindo que Ele encha seu coração com a sua visão. Então nós devemos ter a visão de Deus sobre a nossa esposa, sobre, vamos dizer, irmãos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Visão de qualidade, que Deus não iria te dar uma mulher para te dar canseira, ela ia te dar uma mulher para te dar carinho, te dar amor. Não é isso, irmãos? E Deus faz isso, não é? É algo assim, irmãos, que Deus transforma na vida do ser humano, mas aí muitos não têm essa visão de Deus, e se deixa levar pelos defeitos, pelas falhas. Por isso hoje nós estamos vendo aí, sabe, destruições de famílias, porque não tem visão do amor de Deus dentro do seu lar. E aqui diz que os seus filhos são frutos da oliveira. As oliveiras são especiais, em primeiro lugar, por causa do azeite, que simboliza a unção do Espírito Santo. Quer dizer que os seus filhos são ungidos de Deus. Aleluia. Mas elas também têm uma vida útil extremamente longa, o que indica longevidade. E os estudos científicos mostram que quando os brotos da oliveira são plantados dentro de uma oliveira velha, mais velhas, a árvore velha começa a se perpetuar novamente. E esta é uma ilustração de que Deus lhe dá filhos para renovar sua juventude. Como nós pensamos que Sara se sentiu quando teve Isaac? Ela se sentiu, vamos dizer, uma noiva que há pouco tempo tinha se casado. Ela se sentiu na flor da idade, rejuvenescida pelo Espírito de Deus. Só Deus pode fazer algo tão tremendo. Veja algumas qualidades.
O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Agora aqui mostra alguns tópicos aqui dessa passagem, que fala sobre o meu filho e a sua filha, e o seu filho, que são ungidos de Deus. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira. As palmeiras são frutíferas, mesmo na velhice, com muitos frutos para a colheita. Você sempre será frutífero. De uma forma ou de outra, você sempre dará frutos ao Senhor. Você precisa se conectar nessa palavra para você ver que você sempre dará frutos a Deus. Sempre. Há vários tipos de frutos que nós podemos proporcionar a Deus. Crescerá como o cedro no Líbano. O cedro é conhecido por sua força e resistência diante de uma tempestade. Ele se curva, mas não se quebram. Não podem ser arrancados pela raiz. Se você é comparado com este cedro, é porque você está firmado na rocha. E se você está firmado na rocha, nada pode te tirar dela, irmão. Pode vir a tempestade que for, pode ser o vento que for, não vai tirar você da rocha. Aleluia, Jesus. Na velhice darão ainda frutos. É assim que Deus nos vê, dando frutos na velhice. Não tenha a imagem mental de seu corpo ou mente se tornando frágil por causa da idade. A visão de Deus para você é que permaneça cheio de vigor. Não deixe, irmãos, que nada venha tirar a sua autoestima. Sabe, irmãos, que o que tem de pessoas com baixa estima, sabe, irmãos, sem esperança, e Deus e o Senhor está dizendo para mim e para você: não deixe nada tirar a sua autoestima. Esteja sempre com o seu vigor em alta. Ah, mas eu estou passando por um problema tão difícil, irmão. Mas o Senhor é contigo, irmãos. Irmão, mas eu estou passando, irmãos, é dívida, é não sei o quê. Irmãos, é Deus na sua vida. O que o salmista disse? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor é comigo, e Ele é contigo também, irmãos. Serão cheios de seiva e de verdor. A palavra verdor é a palavra hebraica Ha'anã, que significa exuberante e viçoso. Você é charmoso, irmãos. Você tem uma vista bonita. Você é imagem e semelhança do seu Criador. O Senhor te fez imagem e semelhança dele. Mesmo que o profeta Isaías disse que não viu formosura nenhuma, mas você é bonito, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é a imagem que Deus quer que você tenha em seu coração. Deus também quer que você tenha imagens claras das bênçãos que Ele lhe dará, que Ele lhe deu e que Ele ainda vai fazer na sua vida. Você precisa ter fé para que você consiga ver as bênçãos do Senhor na sua vida. Lá na frente, irmãos, esta visão que você precisa ter lá na frente, que o Senhor ainda irá te abençoar muito. Veja o que o Senhor diz: não edificarão para que outros habitem.
Este é o Isaías 65, 22, diz: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Como os dias da árvore, assim serão os dias do meu povo. Esta é uma imagem da promessa de Deus de longa vida para o seu povo. Meus eleitos desfrutarão por muito tempo do trabalho de suas mãos. Esta é uma imagem de que seremos abençoados em nossa carreira, não prosperaremos para que outros usufruam, mas desfrutaremos do fruto de nosso trabalho. Deus nos vê como o homem abençoado, descrito em Jeremias 17, que não receia quando vem o calor. Isso não significa que não haja desafios ou situações difíceis em nossa vida, mas que não seremos afetados por eles. Em vez disso, veremos o bem e continuaremos frutificando abundantemente. Aleluia. Entretanto, irmãos, quando decidem reclamar e ver apenas o mal, você se compara ao homem amaldiçoado. Nós não devemos, irmãos, nos comparar, que não consegue ver o bem quando ele vem, mesmo quando ele está presente. Pessoas pessimistas pensam que são realistas, mas na verdade elas têm uma visão distorcida da realidade, porque não veem quando o bem está presente. Pessoas que são pessimistas, pessoas que reclamam muito, de repente ela é abençoada, mas ela está com tanto pessimismo na sua vida, ela está com tanto baixa estima, que ela nem vê a vitória que ela conseguiu, a bênção que ela recebeu, ou muitas das vezes recebe e vê, mas passa despercebido. Deus diz que prolongará a sua vida como os dias de uma árvore. Você terá muitos dias bons, irmãos. Não foque só nos dias ruins. Não deixe que os dias ruins venham cobrir os dias bons da sua vida. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Seremos saciados com uma vida longa, porque o nosso Deus é Ele que dá a vida, é Ele que dá a saúde, é Ele que te dá o trabalho, é Ele que te dá a força, é Ele que te dá a sabedoria. Nós somos dependentes dEle em todas as áreas, irmãos. Quanto tempo você quer viver? Fica essa pergunta, irmão. Quanto tempo você acha que você vai viver? Ou você quer viver? Creio que o seu tempo de vida é baseado no seu nível de satisfação. Você vai partir quando se sentir saciado e cheio de anos. O Senhor Jesus morreu jovem, com 33 anos, para que você pudesse viver muito. E mesmo quando estiver em idade avançada, você dará muito fruto, assim como Abraão e Caleb. Não tem, irmãos. Não tem como nós vivermos entristecidos, não tem como nós vivermos descaídos, com o semblante descaído, desanimados, sabendo que nós temos um Deus que nos sacia em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que eu e você precisar, é só clamarmos a Ele, irmãos. A palavra do Senhor diz que as mãos dele não estão encolhidas, para que não possa te abençoar e me abençoar. Ela está lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, versículo 17 até o 19, diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem,
Derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria. Os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Está falando sobre o óleo. Serei ungido com óleo fresco e os meus olhos verão. Verão esta revelação que nós buscamos de Deus. O resultado de ser ungido com óleo é que seus olhos verão. Deus o projetou para ter visões. Encha-se das visões do Senhor e não permita que o inimigo lance imagens negativas ao seu coração. Essa semana, quarta-feira, eu na célula, a gente deixei aberto uma situação que para a gente falar sobre a palavra do Senhor, né, sobre as dificuldades que nós encontramos para ler a palavra do Senhor. Aí eu falei para os irmãos, você quer ver, eu posso beber café, beber coca, beber tudo, que não tira meu sono de jeito nenhum, irmãos. Mas se eu pegar a Bíblia, pode ser meio-dia. Desse jeito, irmãos. Aí minha esposa falou assim, domingo passado, nós estávamos aqui, louvando, todo mundo alegre, glória a Deus, aleluia. E ela está ali, que chega e está. Aí ela olhou para mim, ela esqueci onde eu coloquei o dinheiro do cartão. Eu falei, nós estamos focados no culto. Sabe, irmãos, mas são situações pequenas que nos tira da presença de Deus, que nos tira o nosso foco da palavra. E nós devemos ter cuidado com isso. Muitas vezes o inimigo coloca em você suas visões por meio da sujeira e da violência que nós assistimos na televisão. Pela transmissão da internet, essas imagens roubam nossa paz e bem-estar e nos levam a ter emoções negativas. É por isso que Deus quer que gastemos tempo em Sua palavra. Continue ouvindo Sua palavra, alimenta-se com as imagens positivas dela. Uma palavra de Deus, uma visão simples do céu, pode mudar sua visão para sempre. Você já viu que muitas das vezes nós não temos tempo para a palavra, mas nós temos tempo de ver um filme de 2h30. Nós temos tempo de checar todo o Facebook, todo o Twitter, todo o Instagram, WhatsApp. Nós vemos tudo, irmãos. Mas para a palavra, muitas das vezes, nós não temos esse tempo. E quando nós tiramos o tempo, o inimigo vem. É demais, né, irmão? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, foque na palavra. Alimente-se da palavra, viva a palavra. Irmão, eu tenho um tempinho hoje, eu vou tirar esse tempinho e vou ler a palavra, vou buscar a palavra. Eu falei que nós temos um hábito, nós compramos um carro, nós pegamos o manual do carro, guardamos ele lá, não procuramos saber nem como é que liga o farol do carro novo. Nós aprendemos lá, mexendo. Compra um celular, só pega o celular e já sai mexendo e larga lá o manual dele. Você quer saber como você deve andar? Você quer saber como você se deve vestir? Você quer saber como você deve falar? Como ouvir? Como olhar? Como servir o seu irmão? A palavra de Deus é o nosso manual.
Não coloque ela na estante, deixe lá, irmãos. É o manual que nos ensina. A palavra do Senhor é a que nos instrui em cima desta terra. Onde você vai, onde você vem, o que você vai fazer, o que você vai ouvir, falar, olhar. Tudo ali está ali, irmãos, para nós aprendermos. É o manual da minha vida e da sua vida. A forma que Deus quer que eu e você andemos na presença dEle. Aleluia. Devemos orar por revelação diariamente. Nós devemos ter, irmãos, revelação da palavra de Deus. Nós devemos ter visões da palavra de Deus, para que nós venhamos ter esta visão do Espírito Santo, que é visão lá no seu futuro, irmãos. Visão do que Deus tem para mim e para você. Diz aqui assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Devemos buscar a grandeza do seu poder, devemos buscar a revelação da visão, a revelação da palavra. O Senhor quer dar a você o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que tenha os olhos do seu entendimento iluminados, para que você veja, irmãos, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da adversidade, você tenha a visão que você não está sozinho, que você tenha a visão que aquele problema será resolvido, que você vai ter a solução de todos os seus problemas. Para você ter essa visão, irmãos, que a tua casa é bênção, que a tua família é bênção, que o teu trabalho é bênção, para que você tenha a visão de que tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Aqui está falando: Ele deseja que caminhemos nele, e isso vem quando temos o espírito de sabedoria e de revelação liberados em nós. O Senhor quer que saibamos qual é a esperança da sua vocação. O Senhor quer saber qual é a esperança da sua vocação. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual é a grandeza do seu poder para com os que cremos? Para isso, nós devemos buscar a visão do conhecimento, do entendimento da sua palavra. Glória a Deus. Quando você tem o espírito de sabedoria e revelação, e os olhos do seu coração são iluminados, você sabe que tem uma alta vocação em Cristo. Com esse chamado e visão para a sua vida, vem todas as provisões, suprimentos e recursos para ajudá-lo a cumprir o seu chamado. Essa é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, que você pode orar constantemente, mesmo diariamente,
mesmo diariamente. O Espírito Santo deu a Paulo essa oração para que ele intercedesse pelos crentes lá de Éfeso. Se for uma oração inspirada pelo Espírito, ela não se limita a uma cultura e época em particular. É uma oração por meio da qual podemos orar por nós mesmos hoje. O Espírito Santo é um ser divino, mas pode se manifestar de diferentes maneiras, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Não vou estar lendo, mas depois você vai ler, irmãos, para você ver as formas que o Espírito Santo, ele se apresenta a você. As formas são 7 formas. Eu vou falar algumas delas aqui para você. Nós o vemos manifestar-se de 7 maneiras diferentes no livro de Isaías. Isaías 11, 1, 2 diz que do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui nós temos 7 maneiras que o Espírito Santo se manifesta em nós. Mas para isso nós devemos orar para que Ele nos encha desse entendimento, deste conhecimento, para que o nosso coração venha a receber e ficar iluminados através dele. Esta é uma profecia a respeito do Messias, Jesus Cristo. As 7 diferentes manifestações do Espírito Santo listadas aqui podem ser vistas na forma da menorá do candelabro de 7 hastes, que havia no tabernáculo, e depois no templo, o Espírito do Senhor, o eixo central do candelabro, ilumina todos os outros dons do Espírito. Vamos orar a oração de Efésios. A oração de Efésios é qual, irmãos? É no capítulo 1, do versículo 16 até o 19. Foi mais ou menos aquele que eu acabei de fazer a leitura. Sobre nós mesmos e nossos entes queridos, todos os dias, para que Deus nos dê esse espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. Nós devemos orar, irmãos. Aqui, Paulo, o Espírito Santo deu a Paulo a revelação da oração. Ali, a oração de Paulo foi inspirada pelo Espírito. E ele deixou ali para que nós também venhamos fazer esta oração, irmãos. Então, chegue todos os dias e ore esta oração. Aqui está falando que nós podemos fazer esta oração todos os dias, para que nós possamos obter o conhecimento do Espírito Santo em nossas vidas. Como os olhos do seu coração são iluminados? Simplesmente porque o nosso coração não funciona como nossa mente, baseada na lógica e na razão. O coração funciona com imagens, por isso dizemos que a imaginação procede do coração. Por isso a palavra do Senhor diz que muitas das vezes a boca fala o que o coração. É a palavra de Deus que diz isso? É. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Se eu estou pensando só pensamentos ruins, irmãos, como que eu vou obter vitória? Como que eu vou obter santidade? Como que eu vou obter o Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento da sabedoria, do discernimento da palavra, se a minha mente, o meu coração está focado só em coisas vãs?
Não tem como, irmãos. Não tem como. Por mais que nós venhamos tentar. A palavra pensamento aqui é dianoia, no grego, e significa imaginação. Nosso coração é alimentado com imagens. Quando éramos crianças, frequentemente, exercitávamos nossa imaginação à medida que envelhecemos, começamos a desprezar essas visões e imaginações e aprendemos a nos apoiar mais na lógica. Nós começamos a apoiar mais naquilo que a gente vê, sabe, irmãos? E não naquilo que nós imaginamos que podemos conseguir. Não naquilo que nós imaginamos que Deus irá nos abençoar. Talvez você tenha uma imaginação de conseguir comprar uma casa, um apartamento, mas talvez você tenha na sua mente que é muito para você. E você não consegue focar naquela imaginação. Porque você deu brecha para o inimigo colocar dúvida no seu coração. E quando nós colocamos dúvidas, nós deixamos de crer. Quando nós colocamos dúvida, nós não acreditamos. E você quer receber a sua vitória? Você tem que acreditar nela. Você tem que acreditar, você tem que se posicionar nela e se colocar na presença do Senhor. No conhecimento e na experiência, mas a imaginação é um presente de Deus. Antes de Deus fazer algo bom em sua vida, primeiro Ele lhe dá uma visão. Pedro achou necessário declarar o que Joel, o profeta no Velho Testamento, profetizou. Joel capítulo 2, ele diz, que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. Quer ver? É bom que os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos. Hoje, nos tempos em que vivemos, veremos a plenitude do que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. A visão de Deus não será mais rara a existente, mas veremos mais de sua visão nestes últimos dias. E nós estamos vendo aí. E nós estamos vendo, irmãos. No Velho Testamento, um profeta é frequentemente chamado de vidente. Está lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. Ou seja, alguém que vê quando você vê. O que Deus deseja que você veja, então verá a realização que Deus deseja realizar. Quando você tem essa visão, o Espírito de Deus, vamos dizer que ele te mostra o que Deus vai fazer, irmãos. Só que muitos acham que, não, isso é só um sonho. Mas não é um sonho, irmão, é uma visão que o Espírito Santo está te dando do que Deus vai fazer para você lá na frente. Basta você acreditar nesta visão. Tenha a visão de Deus na sua vida. Aleluia. Essa oração pelo Espírito de sabedoria e revelação nos fará experimentar 3 bênçãos específicas em nossa vida. Está falando aqui, 3 bênçãos. É 3 bênçãos, irmãos, para você experimentar, se você quiser. Primeiro, a esperança de seu chamado. Todos nós temos um chamado, irmãos, aqui nessa terra. Todos nós temos um chamado. Ninguém nasceu para nascer, crescer e morrer.
seria sem lógica, não seria, irmãos? Seria sem contexto algum. Vou nascer, crescer, morrer, para quê? Então você tem um chamado. O Senhor tem um grande chamado para você. Quando o Espírito de sabedoria e revelação vier sobre você, então conhecerá a esperança do seu chamado. O que fará com que você veja como pode fluir com Deus em tudo o que se dispõe a fazer. Por exemplo, se você é médico, atuará no propósito divino de Deus e verá o que Deus deseja que você faça nessa área. Você poderá ver o que outras pessoas talvez não consigam ver. Por mais simples que seja o que você faça, é um presente de Deus na sua vida. É um dom de Deus na sua vida. É um chamado de Deus para a sua vida. As riquezas da glória da sua herança nos santos. Segunda bênção. A herança de Deus é encontrada nos santos. Quem é santo aqui? Aleluia, está cheio de santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. Que cremos. Por isso a palavra do Senhor diz que tudo que você pedir, em nome de Jesus, crendo, receberá. Mas, veja bem, irmãos, crendo, acreditando, você tem que acreditar naquilo que você colocou na presença de Deus. Você tem que acreditar na palavra do Senhor, você tem que acreditar, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui, morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que vive em você hoje. Tem muita gente que não acredita, irmãos, que se você determinar a cura, você recebe a cura. Se você determinar a libertação na vida de alguém, aquela pessoa não vai ser liberta. Mas quando você tem ousadia na presença de Deus, você determina e você vê o milagre acontecer. Sabe, irmãos, por isso que tem uma passagem na Bíblia lá, se não me falha a memória, Mateus 19, acho que é isso mesmo. Lá fala que os discípulos chegam em Jesus e diz para Jesus: Senhor, tem um jovem ali que está ali expulsando demônio no seu nome. E nós o repreendemos, porque ele não acompanha o Senhor. Ele não anda no seu caminho. Ele não anda com o Senhor, não vem conosco. Aí Jesus fala para eles: fizestes mal, porque aquele que é por mim jamais falará mal de mim. Sabe? E lá mais à frente, um homem traz um filho dele, endemoniado, e os discípulos não conseguem dissipar o demônio, expelir o demônio. Então Jesus chega neles e eles falam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus fala para eles: homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Não acreditam naquilo que faz. Não acreditam no nome que eu te dei para você falar. É o meu nome. Fala no meu nome. O demônio que está lá, ele sabe quem eu sou. Fala para ele que foi eu que mandei ele sair. Aquela enfermidade que está lá, pois é, fala para ela sair, fala para ela que eu que estou mandando ela sair e ir embora. Está vendo aquele morto lá? Vai lá e fala para ele ressuscitar. Fala para ele a vida retornar a ele. Fala no meu nome.
e você vai vê-lo levantar e sair andando. É assim que Jesus quer que eu e você tenha na presença dele, ousadia com o nome dele. Tenha ousadia no nome de Jesus, irmãos. Opera no nome de Jesus. Faça o que Jesus está falando para nós fazermos. Ele deu esse mesmo poder para mim e para você. Mas para isso nós temos que ter ousadia, ter firmeza na palavra dele e falar, determinar com fé. Não importa o campo ou posição em que esteja você, pode orar pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Em Cristo, diariamente, você terá sucesso, porque o Senhor fará com que você veja os procedimentos que outras pessoas, mesmo especialistas, podem não ser capazes de ver. Quando você determina no nome de Jesus, nós já vimos aí alguns filmes aí, né, cristãos aí, que o médico, por mais que ele veja o milagre de Deus na vida da pessoa, ele não diz que é um milagre. Ele não diz que é um milagre. Tem um filme que eu assisti agora essa semana, ele chama, como é que é, Matheus? É o milagre daquela menininha do tumor. Milagre do Paraíso. A menininha tinha um problema no estômago dela e não digeria com o alimento. E levou o médico, levou em todos os lugares. Não adiantava, não tinha cura. Aí o Senhor curou ela. Mas o médico não falou que foi o milagre de Deus, que foi Deus que curou. Ele só falou, a minha paciente melhorou. Para não quebrar, né, o estatuto dele, né? Além do conhecimento técnico e das habilidades que você pode adquirir, Deus pode ensiná-lo como explicá-los da melhor forma, enchendo-o com o espírito de sabedoria. Isso é o que ele fez pelo artesão Bezalel, que construiu os móveis do tabernáculo. Êxodo capítulo 31, verso 1 até o 5, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o que enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engastes, para atalho de madeira, para toda sorte de louvores. É Deus a quem dá, irmãos, a sabedoria. Não adianta, irmãos. Não adianta. É Deus, tudo é Deus, tudo é Ele. É maravilhoso demais. A palavra, olha, quando aqui está falando, é inteligência, conhecimento, toda sorte de entendimento que pode entrar na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. É Deus a quem dá. Mas para isso nós devemos orar, pedir ao Senhor. Senhor, nos dê, Senhor, sabedoria. Nos dê, Senhor, o entendimento. Talvez está pensando, então não precisa eu estudar mais não, né? Deus vai me dar. Não, Ele vai te dar o entendimento que você precisa ir lá aprender. Ele ensinou ele a trabalhar com as pedras, mas Ele ensinou ele também que tinha que ir lá buscar. Né, irmãos? Glória a Deus. Quero convidar o pessoal do louvor para estar subindo aqui. Quero estar finalizando. Aleluia, Jesus. Bezalel certamente não tinha conhecimento ou experiência anterior sobre como construir os vários elementos da Arca da Aliança. Ele recebeu o projeto
e o conhecimento para realizá-lo, quando foi cheio do Espírito de Deus. Esse espírito de sabedoria é benefício em todas as áreas da nossa vida, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossa casa. Não é apenas para certas áreas da nossa vida. Se você está achando difícil ser pai do seu filho com eficiência, peça a Deus esse espírito de sabedoria e entendimento. Ele pode e deseja mostrar-lhe como educar o seu filho de maneira mais eficaz. Se coloca de pé em nome de Jesus, irmãos. Quero convidar você a nós estarmos orando em prol. Eu vou pegar aqui porque para mim está lendo aqui. Essa oração. Efésios capítulo 1, versículo 17 até o 19, irmãos. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, não cesso de louvar a Deus pela sua vida, irmãos, que vocês saem da tua casa e estão aqui buscando o Criador do céu e da terra, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual excedeu a ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Quero dizer para você, irmãos, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para os meus filhos e os seus filhos. Os seus filhos são ungidos de Deus. A sua casa, a sua família pertence a Ele. Busque este espírito de sabedoria, de entendimento. O Senhor, Ele tem para te dar, e dar com abundância. Ele quer te dar, Ele quer te encher deste espírito. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você se aproxime dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai santo e maravilhoso, Deus criador do céu e da terra, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem, Pai, o poder tanto no céu quanto na terra. Nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, pode nos dar, Senhor, este espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernir bem a Tua palavra, de conhecer, meu Pai, o profundo e o escondido. Senhor, eu sei, Senhor, e cremos, Pai, que o Senhor pode operar, Senhor, além da nossa imaginação, Senhor, além do que o nosso coração almeja. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem, Pai, o melhor para conosco. Senhor, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos ensina, Senhor, a nos prostrar diante de Ti, diante da Tua presença. Senhor, nos ensina, Senhor, meu Deus, a estar, Senhor, diante, Senhor, da Tua palavra, em todas as coisas, papai, em cima desta terra. Senhor, nós sabemos, Pai, somos gratos a Ti, porque não temos nada, Senhor, não conseguimos nada, Senhor, pelas nossas próprias mãos, mas sim, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, Pai, que foi sobre nós. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus.
Vamos ouvir este louvor. Concentre neste louvor. Ouça ele. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Aleluia, Deus. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha do Pai, filha de Deus, o Criador do céu e da terra, o arquiteto que fez os céus e fez a terra. Receba o Pai da tua vida, receba o Filho, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Sou filho Aleluia, Jesus, de aleluia. Deus, sim, eu sou. Diga escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Levante as suas mãos, comece a declarar que a sua semana vai ser uma semana abençoada. Que em nome de Jesus nós possamos declarar toda a riqueza de bênçãos. Que o Senhor possa nos guardar durante toda essa semana. Guarde a nossa família, guarde a nossa casa, porque não há nada maior que o nosso Deus. Se você pode declarar que você é escolhido, diga: escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga: tu és por mim, Jesus. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou escolhido, diga: escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, Aleluia, Deus. vem vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu Aleluia, Deus. sou. Não deixe de vir. Você que está vendo aí na tua casa, não deixe de vir às 18 horas. Estaremos aqui esperando para juntos louvarmos e engrandecer o nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu
teu domingo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Receba esta palavra, receba esta oração. Creia no nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus abençoa a todos em nome de Jesus. Escolhi